Queridos, vamos ler então a Escritura Sagrada, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18, dos versos 31 a 34, assim nos diz a Escritura Sagrada. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Quero orar com você mais uma vez, orar ao Senhor pedindo que fale ao nosso coração e nos abençoe neste momento. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo tempo de adoração, de culto que prestamos a Ti e ainda estamos o fazendo, e agora nós queremos ouvir a voz do Senhor por meio da exposição da Escritura Sagrada. Fale conosco, derrame graça sobre nós e nos dá entendimento para percebermos aquilo que o Senhor quer. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, hoje eu quero expor essa mensagem sobre a seguinte temática: quando Deus fala claramente e ainda não entendemos. Quando Deus fala claramente e ainda não entendemos. Você já viveu uma situação em que alguém explicou algo com tanta clareza, com elementos que as coisas ficariam claras, evidentes, mas ainda assim você não entendeu? Às vezes não é falta de informação. A pessoa fala devagar, ela repete, ela detalha, mas mesmo assim a compreensão não acontece. Em outras ocasiões, o problema não é a explicação, mas a expectativa de quem ouve. A pessoa já tem uma espécie de ideia formada na sua cabeça e por isso ela não consegue realmente ouvir o que está sendo dito. É aquela situação que você chega ali, especialmente isso acontece claramente naqueles momentos de discussão da relação conjugal, quando a esposa quer falar algo para o marido e a esposa está falando, o marido já está pensando na justificativa que ele vai dar, ele nem escutou o que ela está falando, ou vice-versa. Então, a expectativa ela é diferente. E aí você já tem uma ideia formada daquilo que você está ali raciocinando e você não escuta e não entende claramente o que foi dito. O fato é, meus irmãos, que essa é uma experiência comum da nossa vida. Nós vamos viver essas situações e circunstâncias constantemente, mas quando nós levamos para a realidade da nossa vida com o Senhor, a questão se torna muito mais séria. E uma coisa que eu tenho aprendido, meus amados, é que a vida cristã é sobre compreensão, sobre entendimento. Essa semana, inclusive até repostei nos meus stories esse vídeo do pastor batista John Piper. John Piper, numa entrevista que ele estava dando, ele diz o seguinte: tem uma coisa boa em ser velho. E no caso dele, ele diz assim: já fazem 8 décadas que eu desfruto e vivencio e experiencio da fidelidade de Deus. Há 80 anos
eu desfruto da fidelidade de Deus. E ele falava num congresso de jovens, pelo que eu entendi, haviam 6.000 jovens naquele lugar. E ele estava dizendo assim, talvez você com 16, com 17, com 18 anos não consiga perceber isso. E qual a nossa tendência natural? Quanto mais velho você vai ficando, você fala assim, ixi, estou indo embora. Estou cada vez mais perto da morte. E aí ele diz assim, por outro lado, tem uma coisa maravilhosa em ser velho. Porque eu estou mais perto de chegar e encontrar o meu Salvador, aquilo que eu desejei a vida toda. O que é isso senão compreensão e entendimento da vida na presença de Deus? Quantas vezes nós ficamos enfadados com situações e circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia? Por quê? Porque nós não entendemos a realidade e a compreensão daquilo que o Senhor quer de nós. John Piper, ele relata nesse episódio e na percepção da sua vida, inclusive ele diz assim, se o meu pastor, quando foi meu pastor lá, quando eu tinha 16, 17 anos, me ouvisse falar isso, fala assim, John Piper falando isso? Não, não é a mesma pessoa. Mas o Senhor vai trabalhando em nós para que nós possamos, de fato, compreender a realidade na perspectiva dele. Por quê? Porque Ele quer que nós ouçamos a sua voz e compreendamos. Mas o fato é que nós muitas vezes ouvimos a verdade de Deus, nós conhecemos as palavras de Jesus, nós acompanhamos e vivenciamos o caminho do discipulado, mas parece que às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Parece que nós não compreendemos a realidade daquilo que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Você está na igreja há muitos anos. E às vezes você não entende o que Deus quer para você. Por que, Deus? Por que eu estou sofrendo agora? E aí as pessoas dizem, não, você não pode perguntar por quê. Você tem que perguntar para quê. Não, você tem que perguntar por quê, sim. Por que, Deus, que eu estou sofrendo? E esse porquê vai levar você a um outro porquê, a um outro porquê, e a um outro porquê, e a um outro porquê. Que vai quebrar o seu orgulho, que vai quebrar a sua justiça própria, que vai quebrar a sua autoconfiança e vai redirecionar o seu coração ao Senhor. Porque a ideia, de fato, é compreender, é entender aquilo que Deus quer que a gente entenda. O texto aqui de Lucas que nós lemos, ele nos coloca exatamente nesse lugar. Porque Jesus, ele fala com clareza. Ele não usa uma parábola aqui. E é um recurso que ele normalmente faz. Ele não fala de forma indireta, ele declara de forma aberta o que vai acontecer. E mesmo assim os discípulos não entendem. E ele nos leva também a uma pergunta que nós precisamos fazer, e ela precisa ser feita com honestidade. Será que também ouvimos a palavra de Deus? Ouvimos a mensagem do Senhor domingo após domingo, lemos a Escritura e ainda não entendemos o que Deus quer claramente? Para compreender especialmente essa passagem, esse momento, nós precisamos voltar um pouquinho no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 9, verso 51, nós vemos algo muito interessante, porque o Senhor Jesus, nesse versículo, diz assim, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O que acontece aqui? Jesus, o texto diz que ele manifesta no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Este versículo, ele é um marco, e a partir dali, Jesus não está mais apenas ensinando. Jesus, ele está ensinando, mas ele está caminhando deliberadamente, resolutamente para a cruz. E tudo que acontece depois disso está sob essa direção. Jesus está indo para Jerusalém, para a cruz. Os seus ensinos, os encontros, os milagres, tudo está orientado para Jerusalém, para a cruz. Por quê? Porque Jerusalém aqui, meus irmãos, não é apenas um lugar geográfico.
Jerusalém aqui, nessa perspectiva do que o Senhor Jesus está nos ensinando, é o lugar do cumprimento da promessa. É o lugar da entrega, é o lugar da cruz. E agora aqui em Lucas 18, 31 a 34, Jesus chama os 12 pela terceira vez. Porque ele fala a primeira vez lá no capítulo 9, mas ele fala lá no verso 51, mas no verso 21 e 22 ele já tinha falado também. Ele tinha: o Filho do Homem deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. No capítulo 9, versos 43 e 45, ele diz: ponde em vossos ouvidos essas palavras, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava preparando os discípulos. Ele estava dizendo, com muita clareza, para que eles entendessem o que estava por vir. Olha, vai acontecer isso. Eu vou para Jerusalém, nós estamos indo para lá, e lá eu vou... O que vai acontecer lá? O que nós vamos fazer em Jerusalém? Eu vou morrer. Eu vou ser entregue na mão dos gentios, dos escarnecedores, e ele diz como isso ia acontecer. Mas, surpreendentemente, com tanta clareza, dizendo tantas vezes, eles não compreenderam. Isso revela algo profundo sobre o coração humano. E diante dessa realidade, a primeira coisa que eu quero ver com você é que Jesus ele revela com clareza o caminho da cruz. O texto ele diz que Jesus tomou consigo os 12. E esse detalhe aqui ele é importante no texto. Logo no verso 31 ele diz: tomando consigo os 12. Ele separa os discípulos. Perceba porque Jesus ele estava ali sempre envolto de multidões e pessoas que o seguiam, mas agora ele sai, ele toma para si os 12, eles saem desse movimento, ele cria um momento específico de ensino, e isso mostra a intencionalidade de Jesus em falar com clareza, e ele vai dizer agora o que é central. Então ele declara: eis que subimos para Jerusalém, e se cumprirá tudo o que pelos profetas foi escrito acerca do Filho do Homem. E veja, Jesus não está trazendo uma matéria nova. Isso foi dito pelos profetas. Isso foi dito em toda a Escritura. Jesus ele não está sendo arrastado pelos acontecimentos. Ele está indo para onde? Para o propósito final. E ele sabe exatamente para onde ele está caminhando. Ele não é vítima das circunstâncias, mas ele é o cumprimento do plano soberano de Deus. E quando nós olhamos para a grande história da redenção, nós vemos criação, queda, redenção e a consumação que acontecerá. Então, a expressão subimos para Jerusalém, ela carrega aqui um peso teológico. Por quê? Porque nós não estamos falando de uma subida geográfica. É o caminho do propósito. E desde Lucas capítulo 9, verso 51, Jesus já havia decidido resolutamente ir a Jerusalém. E agora ele reafirma. E mais do que isso, ele diz que tudo o que acontecerá já foi anunciado pelos profetas. Isso significa que a cruz não é um acidente. Não é reação, não é improviso. É o quê? É cumprimento. É o plano eterno de Deus de redenção. É soberania de Deus sendo executado na história. E Jesus está dizendo: aquilo que vocês estão prestes a ver não é derrota. Não é derrota. Mas aqui está o ponto. Isso é o cumprimento das Escrituras. E ele fala isso com toda a clareza que é possível. Não há aqui ambiguidade, não há linguagem simbólica, ele está sendo direto. E mesmo assim, o texto bíblico diz que os discípulos não compreenderam, não entenderam. E como eu já disse anteriormente, isso confronta a mim e confronta a você. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que se Deus falasse mais claramente conosco, talvez eu entenderia melhor. Deus está falando claramente comigo e com você, querido. Deus nos deu a sua revelação, Deus nos deu a Escritura.
Esse texto mostra que o problema não está na clareza da revelação de Deus ou naquilo que Deus fala. Mas está onde? Está na disposição do nosso coração quando nós ouvimos a voz de Deus. Quantas vezes Deus já falou claramente conosco por meio da palavra? E mesmo assim, você continuou sem entender ou fez as coisas do jeito que você queria? Quantas vezes a Escritura ela é clara, evidente, direta naquilo que ela orienta a mim e a você. E eu e você fazemos aquilo que nós achamos que devemos fazer. Por quê? Porque nós não entendemos. Não é porque a mensagem é confusa, mas é porque as minhas expectativas, as nossas expectativas são diferentes. Os discípulos esperavam um Messias glorioso, um Messias político, um Messias vitorioso nos moldes humanos, um guerreiro libertador. Então a ideia de um Messias que sofre, que é rejeitado, que morre, não cabia dentro do espectro daquilo que eles acreditavam. E quando Deus diz algo que não se encaixa nas nossas expectativas, nas nossas esperanças ou naquilo que nós desejamos, sabe qual que é a nossa tendência? Não compreender, não entender. Quando isso acontece com você? Quando sobrevém uma tentação pesada. Quando vem um sofrimento que você não entende, que é maior do que você possa suportar, e você diz assim, não. Isso não é de Deus, isso vem do diabo. Isso não é de Deus não, porque Deus não faz isso. Deus é amor. Deus não permitiria que um filho dele sofresse situações assim. Por que o nosso coração se manifesta dessa forma, querido? Porque as minhas expectativas, as suas expectativas, são diferentes daquilo que nós gostaríamos que acontecesse. E nós não entendemos. Por que, Senhor? Porque o Senhor quer trabalhar em nós. Por que, Senhor? Porque o Senhor quer fazer com que eu seja mais consagrado a Ele. Por que, Senhor? Porque o Senhor quer que eu me despoje do meu orgulho, para que eu esteja mais conectado, olhando para o autor e consumador, firmando a minha fé nele. E aí quando nós encaramos a vida dessa perspectiva, você vai dizer assim, como é bom ser velho. Como diz John Piper. Porque eu há 80 anos desfruto da glória de Deus e da presença e da fidelidade do Senhor. E eu estou cada vez mais pertinho de estar com Ele. Senhor, pastor, bate na madeira, não quer morrer não. Você bate na madeira, irmão? Não bate não, viu, irmão? Isso não é coisa de crente, não. Não, pastor, não pode falar essas coisas, pastor. Senão, esses dias teve um irmão aí que o avô dele ia fazer 90 anos. E ele não queria a festa de 90 anos. Porque ele falou assim, quando celebra a festa de 90 anos, logo depois morre. Eu falei, quem que disse que isso acontece, gente? Não pode ser assim. Não é? Deus tem a nossa vida nas mãos dele. E tudo o que acontece está dentro do seu plano soberano. E quando nós olhamos para a realidade da nossa vida diária, da nossa semana, e você entende assim, você vai compreender de maneira clara aquilo que o Senhor está dizendo. Jesus, ele revela com clareza o caminho da cruz. E se Cristo Jesus sofreu, o nosso Senhor, o nosso Redentor, para nos reconciliar com Deus, para que tenhamos vida e vida em abundância, você acha que você não vai passar por luta também não, meu amado? Ah, pode ter certeza que vai. E se tiver tudo muito tranquilo, fica esperto, porque não é para ficar. É graça, é misericórdia, é bênção do Senhor. Então glorifique a Deus. Mas em segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto, versos 32 e 33, nós vemos o plano de Deus, que o plano de Deus ele passa necessariamente pelo sofrimento e pela humilhação. Jesus, ele então aprofunda a explicação, ele descreve detalhadamente o que vai acontecer. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de o açoitarem,
tirar-lhe-ão a vida. A sequência aqui é impressionante. Pensa em coisa ruim que vai acontecer. Jesus, ele não suaviza. Ele não minimiza a situação. Ele não traz uma linguagem politicamente correta sobre o que vai acontecer. Ele descreve o sofrimento em detalhes. E observe os verbos. Ele será entregue, ele será zombado, insultado, cuspido, açoitado, morto. Isso revela que o caminho da redenção passa pela humilhação total. Não é apenas sofrimento físico. É rejeição, é vergonha, é desprezo. E isso confronta profundamente a nossa visão de Deus, amados. Por quê? Porque naturalmente nós associamos o agir de Deus com o quê? Com o sucesso, com a vitória, com o crescimento, com o reconhecimento das pessoas. Mas aqui o plano de Deus inclui sofrimento, inclui rejeição e inclui morte. Então, entenda que a cruz não é um desvio do plano eterno de Deus. Ela é o centro do plano eterno de Deus. E isso também se aplica à nossa caminhada com o Senhor Jesus, especialmente no discipulado. Porque seguir a Jesus, meus irmãos, não significa, como alguns dizem por aí, vida vitoriosa, sem problemas, sem batalhas, sem sofrimento. Não. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você já ganhou. O jogo já está ganho. Nós já ganhamos, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Pronto, acabou. Só que assim, entre o já e o ainda não, tem sofrimento. Mas eu já ganhei o jogo. A gente já é campeão. Pronto. Ah não, você vai ter vitória sobre essa luta, sobre essa enfermidade. Vai! Como diria meu querido e amado reverendo Jorge Alberto Canelhas, quando disseram para ele, não pastor, vai dar tudo certo. Ele falou, vai dar tudo certo. Se eu morrer, vai dar certo também. Vai dar mais certo ainda se eu morrer. Quando ele estava com câncer. Se eu morrer, vai dar mais certo do que se eu for curado. Porque eu vou estar com Jesus. Você percebe a perspectiva? Não, para nós parece que é derrota. Porque vitória é quando as coisas dão certo da nossa perspectiva. Dos nossos anseios, dos nossos desejos. Então, seguir a Jesus não significa evitar o sofrimento. Significa compreender que o sofrimento, ele está dentro do propósito de Deus para quê? Aí sim. Você faz a pergunta do porquê, mas para que isso, Senhor? Para que você cresça. Para que você seja mais parecido com Jesus, para que você se despoje do velho homem, se renove no espírito do seu entendimento, para que os seus desejos, os seus anseios, a sua mente, ela seja dominada pela Escritura e as suas escolhas e a aplicação diária da sua vida seja direcionada ao Senhor, para que Ele seja glorificado na sua vida. E aqui tem um problema muito sério. Por quê? Nós temos estudado na minha classe de Escola Bíblica Dominical sobre a lente que a gente enxerga a realidade. E esse é o nosso pequeno probleminha. A lente pela qual eu enxergo. Como que eu vejo as coisas? Porque a questão não é ver necessariamente, é pela lente que você vê. Se a lente for uma lente ruim, e você vai enxergar por qualquer tipo de lente, e aí nós estamos falando aqui da base daquilo que direciona você, a sua visão de mundo, a sua cosmovisão. Se você é alguém que tem expectativas fora da Escritura, como é que você vai interpretar a realidade? Fora da Escritura. Agora, se você interpreta segundo aquilo que o Senhor diz e você está compreendendo o propósito do sofrimento, o propósito das lutas, o propósito daquilo que Deus está fazendo, a sua resposta será totalmente diferente. Quantas vezes nós interpretamos o sofrimento como uma ausência de Deus, por exemplo? Quantas vezes nós pensamos que se algo está difícil, tem alguma coisa errada acontecendo com a gente? Quantas vezes nós queremos um evangelho sem cruz? Mas Jesus ele deixa claro que o caminho da redenção passa pelo quê? Pela cruz. Não há salvação sem sofrimento. Não há glória sem entrega. E ele ainda acrescenta, no terceiro dia ressuscitará. A ressurreição está presente. Por quê? Porque há esperança. E a esperança está presente. Mas ela vem depois da cruz.
Isso muda a forma de enxergar a vida, queridos. Deus não apenas permite o sofrimento, mas Ele utiliza o sofrimento dentro de um plano redentor para nos formar cada vez mais parecidos com Jesus. Então, quando você estiver sofrendo, quando você estiver passando por lutas, sabe o que é isso? Redenção. Deus está redimindo você. E aí talvez você possa dizer assim: ah, Senhor, estou entendendo o que o Senhor está fazendo. E às vezes a gente fica com o coração aflito, né? Quando acontece uma situação, é com o filho. Às vezes coisas pequenas, coisas insignificantes. O pai fica aflito. A mãe, então, nem se fala. Greg está conosco aqui no Brasil essa semana e era para ele estar com a esposa dele, com a Linda Fisher. Greg tem 3 filhos, a Emily, o Levi, a Emily e a Annie. A Annie, a sua filha mais nova, está grávida. E ela está de 30 semanas. E ela teve algumas pequenas complicações, ela foi internada. E ele disse assim para mim: Wagner, Linda talvez não vá comigo. Eu sei que vai ficar tudo bem. Ele disse, mas vai dizer isso para a mãe. Eu vou estar lá no Brasil e a minha filha hospitalizada aqui. O que aconteceu? Linda não veio. Linda ficou lá nos Estados Unidos com a filha. O que você, mãe, naturalmente diria assim: sim, ficarei aqui. Para que eu possa auxiliar, para que eu possa estar junto com a minha filha nesse momento de luta, de sofrimento. Agora, você percebe a perspectiva de um e a perspectiva de outro? Vai passar, isso vai... Deus está no controle. Não que a Linda não creia nisso, mas o fato é, eu preciso dar apoio à minha filha. Então, às vezes, situações assim nos deixam aflitos, angustiados, porque a gente não sabe qual será o resultado dessa situação. E quando nós olhamos para o Senhor e dizemos assim: Senhor, isso é redenção, né? Isso é redenção, não é? Ah, acho que agora estou entendendo. O Senhor está trabalhando no meu coração, porque a gente confia no Senhor, porque a gente descansa no Senhor. Para que eu entenda que não sou eu que estou no controle, mas é o Senhor que está no controle. Eu vou fazer tudo que compete a mim, mas eu sei que o Senhor está no controle. Obrigado, Senhor, por o Senhor me mostrar que é redenção. Percebe? Isso muda a perspectiva. Mas em último lugar, nós vemos que sem a ação de Deus, o coração ele permanece cego à verdade. Se Deus não agir, nós não vamos enxergar. Se Deus não mostrar a realidade, nós não entenderemos, nós não compreenderemos, nós não veremos. Então nós chegamos ao ponto mais surpreendente do texto. No verso de número 34. Diz assim: eles, porém, nada compreenderam dessas coisas. E o sentido lhes era encoberto, não percebendo o que lhes dizia. Lucas usa 3 expressões para reforçar. Nada compreenderam, estava encoberto e não perceberam. Você percebe o que o texto bíblico está dizendo para nós? Isso não é apenas dificuldade intelectual. Não está chamando os discípulos de menos favorecidos intelectualmente, na sua inteligência. Isso é o quê? É cegueira espiritual. Eles ouviram, eles caminharam com Jesus, eles viram milagres, eles receberam explicação direta e mesmo assim não entenderam. Isso revela algo fundamental, queridos. Compreensão espiritual não depende apenas de informação. Compreensão espiritual depende da ação do Senhor, do Espírito Santo no seu coração, para que você compreenda, para que você entenda. Então o coração humano por si só não entenderá o Evangelho. Porque o Evangelho, ele confronta tudo aquilo que naturalmente nós valorizamos. Nós queremos força, mas Deus mostra fraqueza. Nós queremos vitória, nós queremos conquista, mas Deus mostra o quê? Entrega. Nós queremos o mérito. Eu mereço. Mas Deus diz assim: você não merece nada.
Ele mostra a graça. Então, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Sem a ação de Deus, nós vamos continuar ouvindo, ouvindo e ouvindo, e não vamos entender. Porque quem abre os nossos olhos é o Senhor. Você pode conhecer o Evangelho e ainda não ter compreendido. Você pode ouvir sermões, domingo após domingo, e ainda não enxergar a cruz de maneira correta. Você pode estar próximo das coisas de Deus e ainda assim não compreender o reino de Deus. Por isso nós precisamos de algo muito além do ensino. Nós precisamos de iluminação do Espírito Santo para entendermos o ensino. Precisamos que Deus abra os nossos olhos. E sabe o que isso nos leva, meus irmãos? Isso nos leva à dependência. Isso nos leva a compreender que não é pela minha força, não é pelo meu entendimento, mas é pela ação do Senhor. Esse texto deixa claro para nós uma realidade completamente desconfortável, mas necessária. Deus, ele fala claramente. Jesus, ele revela os detalhes do caminho da cruz. O plano de Deus, ele é exposto. E mesmo assim, os discípulos não entenderam. Isso mostra que o maior problema não é falta de informação. O maior problema é a condição do nosso coração. A expectativa que nós temos fora do plano de Deus. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Que pergunta é essa? Você realmente entende o que Deus está fazendo? Ou apenas está ouvindo? Você realmente entende o que Deus está fazendo? Ou você está apenas ouvindo? Porque é possível, meu amado, eu vou dizer algo muito importante a você. É possível alguém acompanhar Jesus, vir à igreja domingo após domingo. É possível você estar aqui ouvindo sermões, orando, desfrutando dessa presença abençoada do povo de Deus, até ser dizimista, ofertante, mas não compreender o reino de Deus. É possível ouvir sobre a graça e ainda viver baseado no mérito. É possível falar de Deus, mas ainda ser resistente ao plano eterno do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante a você. A esperança. Porque aquilo que os discípulos não entenderam naquele momento, Deus foi trabalhando no coração deles e o Espírito Santo foi iluminando a vida deles para eles compreenderem. E perceba quem eles se tornaram. Homens que mudaram o mundo. Por quê? Porque Deus abriu os olhos deles. Deus iluminou o entendimento deles. O que eu preciso hoje? O que você precisa hoje? Nós precisamos que Deus nos faça ver. Abre os olhos do meu coração, Senhor, para que eu possa compreender. E quanto mais perto de Deus nós ficarmos e mais nós clamarmos ao Senhor nesse sentido, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu desejo aprender. Senhor, eu desejo olhar para a Escritura e perceber aquilo que o Senhor quer falar comigo, para que eu aplique a Escritura na minha vida. Ver que a cruz, ela não é derrota, mas ela é vitória. Ver que o sofrimento não é ausência de Deus, mas é instrumento nas mãos dele. Ver que o Evangelho não é sobre aquilo que nós fazemos, mas sobre o que Cristo fez. E quando Deus fala claramente e ainda não entendemos, a resposta não é ouvir, mas apenas dizer, Senhor, me faça compreender. É pedir que Deus abra os nossos olhos. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Isso é natural, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. É natural. Sabe por quê? Porque a fé, ela não é coisa natural a nós. A dúvida é. A ansiedade, a angústia, essas coisas são naturais. Fé não é natural a mim e a você. Por isso que nós temos que fazer o quê? Senhor, me dá fé
para eu crer. Me dá fé para eu descansar. Me dá fé para eu confiar. Senhor, ilumina o meu entendimento para que eu possa perceber aquilo que o Senhor revelou na tua Escritura. E aí eu vou para a Escritura, pedindo a ação do Espírito Santo. E só Ele pode fazer com que a gente veja aquilo que sempre esteve diante de nós. Às vezes está tão simples, querido. Tão simples. Vou dizer para você. Eu contei para a Juliana está viajando, ela foi para o aniversário da minha sobrinha lá no interior. E estamos eu e o Bernardo só. E o Enzo está no acampamento. Sábado à tarde resolvi descansar um pouquinho. Fui descansar. Meus irmãos, eu tive um sonho que atormentou meu coração. Misericórdia. Sabe com o que eu sonhei? Com chocolate. Eu sonhei que eu estava comendo chocolate. Eu sonhei que eu estava comendo bolo. Aí eu mandei mensagem para a Juliana, ela falou assim, amor do céu, eu estou me matando de rir aqui. Por quê? Porque eu estou numa dieta nutricional e tem sido uma bênção. A cada semana eu estou vendo os quilos ir embora. Estou meio que murchando devagarzinho, mas está acontecendo. Mas vou falar para você, é fácil? Não é. Dá vontade de comer uns chocolate? Dá. Mas, irmãos, quantas vezes eu falei assim, não dá nada, vou comer, não estou nem aí. E hoje eu estou o quê? Entendendo que se eu quiser chegar e Deus me permitir chegar numa determinada idade, eu preciso melhorar os meus hábitos alimentares, a minha condição alimentar, para quê? Para que eu tenha uma boa vida. Não é que eu nunca mais vou poder... mas pastor, mas nunca mais não vai poder comer chocolate? Não, agora não, porque agora eu estou no propósito. De vez em quando tem umas recaídas, né? Tenho ali um ou outro, você fala, não, esse aqui, acho que... Mas não é todo dia, tá, irmão? Já aconteceu nesse período uns três relapsos, assim, né? Em momentos especiais, obviamente. Mas percebe, o que é isso? Compreensão, entendimento. Quando Deus mostra a você uma coisa que estava tão clara. Só que eu falava, não. Por quê? Por conta da minha disposição do coração. Por conta da minha expectativa. A mesma coisa acontece diante de Deus. Quantas vezes você quer uma coisa, mas Deus está mostrando outra? Então você precisa do quê? Da iluminação do Santo Espírito. Para que você entenda as coisas básicas da vida. E quando você entender isso, querido, tudo vai mudar. Que você vai interpretar as coisas de outra perspectiva. Que Deus nos dê graça para que a gente compreenda, para que a gente entenda aquilo que Ele quer. É aquilo que está claro na Escritura dele. Então qual é o movimento do meu coração? Senhor, molda o meu coração segundo o teu querer. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça entender em nome de Jesus. Amém.